Jesus veio como homem, morreu em nosso lugar, mas ele não ficou na sepultura. Seu corpo não viu corrupção. Ele ressuscitou o terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado. Ele ressuscitou, está vivo. Nós servimos a um Deus vivo, ao contrário das tantas religiões que tem por aí. O seu líder morreu e o seu corpo se encontra na sepultura, os seus ossos se acabou. Mas Jesus não. Nós servimos a um Deus vivo que ressuscitou, está vivo, é o Todo-Poderoso. E nós hoje estamos estudando então a última lição, falando desse Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu tudo por nós. Ele é Deus. E Ele está aqui para salvar, para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar e para levarmos, por fim, ao céu de glória, para vivermos eternamente com Deus. Ele prometeu e vai cumprir isto. Nós temos aí nossa lição então de hoje, lição número 13, nós temos como texto áureo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, que diz: a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a nossa verdade prática diz: Jesus está acima de todos os reis e de todos os senhores da terra, pois Ele é soberano e absoluto. Nesta lição de hoje, o pastor Ezequias Soares, que é o autor da nossa revista, ele escreveu então os temas da seguinte maneira. Na parte número 1, ele diz os déspotas deste mundo. Na parte de número 2, ele diz o caráter do reino do Messias. Primeiro, fiel e verdadeiro. Depois ele fala sobre os diademas. Depois ele fala sobre a veste salpicada de sangue. Depois, na parte 3, ele fala sobre a vitória final. Primeiro, a redenção. Número 2, Rei dos Reis. E número 3, Senhor dos Senhores. Então este é o resumo do pastor Ezequias e nós vamos trazer um complemento a este resumo. Então lembre-se que os reinos deste mundo, todos vieram e se foram, se acabaram. E os que existem hoje vão se acabar um dia. Mas o reinado de Cristo permanece para sempre. Nunca vai deixar de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também o reino do Messias estabelecerá a verdade e a justiça esperadas pelo povo de Deus desde a antiguidade. Então esse reino eterno do Messias, o reino eterno de Cristo, ele vem para estabelecer a verdade e a justiça que foi esperada, foi profetizada todo esse tempo. Então é a realização final e é a comprovação final de que realmente Jesus é Deus. Também, na segunda parte da sua vinda, Cristo virá em glória para restaurar o trono de Davi e estabelecer a paz universal. É importante você saber que antes da vitória final, antes de estarmos para sempre com o Senhor, aqui na terra vai acontecer ainda a grande tribulação e vai acontecer o milênio. Nesse milênio, Jesus cumprirá então a sua promessa com Davi e o reino milenial então na terra sobre Israel, devolvendo a Israel todo o seu território e reinando sobre eles, como havia prometido. E depois então do milênio é que virá então o fim da terra. Serão feitos novos céus, nova terra. Este sol não existirá mais, aí não precisará mais de iluminação, a luz será própria de Deus. Então vem a nova Jerusalém, a habitação eterna nossa, que estaremos sempre com o Senhor, e não mais existirá Satanás, não mais existirá o pecado, nada de ruim mais, e estarão todos os filhos de Deus reunidos ao seu redor. E nós vamos ler aí um trecho do livro de Apocalipse. Nós vamos ler dentro
do capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 19. Vamos ler então. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então já tivemos a ocasião de falar acerca desse símbolo, um cavalo branco, em Apocalipse 6, 2. E ali provavelmente o anticristo imita Cristo. O cavalo branco é um animal militar, aí dos elevados oficiais. Na simbologia profética, dependendo do texto ou do contexto, é símbolo de pureza e vitória. O cavaleiro desse cavalo branco, aqui agora nesse versículo 11 do capítulo 19, ele não pode ser confundido com o mesmo do Apocalipse 6, 2. Lá no primeiro selo está falando sobre o anticristo. Aqui está falando do próprio Cristo, O tempo presente dos verbos aí mostra o caráter de permanência do Messias em tudo que ele faz. A grande profecia sobre o rei Davídico e descreve também como alguém que, então fala o que? Julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Isaías 11, 4, aí você pode ver isso. A volta de Cristo aí nessa sessão, vencendo os inimigos, não será um ato assim de vingança própria ou de manifestação aí de uma manifestação arbitrária, mas será um ato de justiça refletindo a fidelidade de Deus. Numa ação retrospectiva do significado do pensamento, isso nos faz lembrar então da sua entrada triunfal em Jerusalém montando um jumentinho. Você pode ver Lucas 19, 35. Então naquela ocasião ele anunciou à cidade o dia da sua salvação. Aqui porém, o aludido guerreiro traz no coração o dia da vingança. Veja Isaías 63, 4. E vem montado num cavalo branco. As escrituras são infalíveis, O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Provérbios 21, 31. Então veja bem, lá também quando Jesus lê Isaías, e no Evangelho de Lucas também repete isso, quando ele entra na sinagoga, ele fala do dia da vingança. Aí no versículo 12 diz: E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia aí, senão ele mesmo. Então que nome é esse? O nome misterioso de Cristo. Provavelmente tem algo a ver com o quê? Com sua soberania e autoridade suprema, pois o mesmo interpretará sua grande vitória no Vale do Armagedon. E o contexto aí demonstra para nós que o versículo 13 e o nome qual? O nome pelo qual se chama é qual? A Palavra de Deus. Podia isso então depreender, embora um tanto vago, o significado do pensamento. Mas o contexto retroativo ninguém sabia senão ele mesmo. Então afasta qualquer possibilidade que a mente natural não pode compreender.
Isso significa então que esse nome em foco nenhuma boca o pronunciou. Com uma rapidez tão inconcebível, Jesus descerá ao vale naquele grande dia. O general Ptolomeu, aí, ao entrar triunfante